Essa voz não é sua. É dela! Gritou o advogado ao invadir a mansão e flagrar o ensaio secreto. Por trás do luxo, uma empregada doméstica canta escondida todas as músicas que fazem de Larissa uma estrela. Mas quando os espelhos do camarim revelam quem realmente tem talento, o mundo começa a desmoronar. Agora, em uma transmissão ao vivo para milhões, o maior segredo da música pop está prestes a ser destruído diante de todos. E ninguém está pronto para o que vai acontecer quando ela finalmente pegar o microfone. O som metálico do aspersor contra o mármore branco é o único ritmo que Benet permite si mesma ouvir naquele corredor infinito. Vrm, vrm. A vassoura motorizada pesa no braço, mas o peso real é a voz que explode das caixas de som estrategicamente posicionadas no teto do saguão. É a voz dela, a voz de Benedita, envolta em camadas de autotune industrial, vendendo o hit do verão de Larissa Fontes. Eu brilho sozinha. Ninguém me segura. Ecoa o refrão. Benet para o movimento por um segundo. Seus pulmões inflam, a musculatura do diafragma puxando o ar automaticamente na cadência exata da gravação que ela fez 3 meses atrás, trancada num quarto acústico enquanto Larissa estava no salão de beleza. Ela conhece cada respiração, cada corte de edição, cada mentira digital daquela música. O cheiro ácido do desinfetante de limão industrial invade as narinas, misturando-se ao aroma doce e enjoativo do perfume importado que Larissa deixa num rastro onde passa. O ar-condicionado central está no 16, um frio que congela o suor nas costas de Benet, prendendo o uniforme de poliéster à pele, mas é preciso assim. O frio preserva as obras de arte modernas que pendem nas paredes, embora trate a obra que limpa o chão como descartável. Benet inclina a cabeça, observando o brilho do piso. Ela vê uma falha microscópica na cera, um arranhão que ninguém mais notaria, mas que para ela é um gritante defeito de caráter. Ela dobra o joelho duro, passando a flanela outra vez, esfregando com força para apagar a imperfeição, como se pudesse limpar a própria vida da mesma forma. A porta de vidro jateado se abre com um estrondo cortando o refrão. Benedita, meu Deus, você pretende varrer o carpete também ou vai só ficar me encarando? Larissa aparece carregando 3 caixas de sapatos e um chiclete que estoura entre os lábios vermelhos. Ela usa um shorts minúsculo que deixa a celulite, que Benet sabe que a artista odeia, à mostra, mas Benet baixa os olhos imediatamente. A reação é visceral. Ombros caem, pescoço encolhe. O corpo todo se faz pequeno, praticamente desaparecendo atrás do carrinho de limpeza. É um movimento ensaiado, uma dança de submissão. A senhora chamou doutora Larissa? Não chame assim, parece minha avó. Sérgio ligou. A mixagem do single tá uma merda. O engenheiro disse que o backing vocal tá sufocado. Onde já se viu? Eu sou a estrela, o backing tem que me servir, não o contrário. Larissa joga as caixas num sofá de couro legítimo, sem nenhum cuidado, e cruza os braços. O olhar dela passeia pela sala cheia de prêmios e discos de platina que nenhum dos dois ganhou de verdade. Eu preciso que você vá pro bunker agora. Gravar de novo. E tira esse cheiro de alvejante de você, está me dando enxaqueca. Se você estragar a entrada da segunda estrofe de novo, eu juro por Deus que desconto do seu 10º liceiro. Benet aperta a flanela até as articulações dos dedos ficarem brancas. Ela quer dizer que a entrada da segunda estrofe é impossível, porque a melodia que Larissa compôs, se é que se pode chamar aquilo de composição, pula uma oitava sem nenhum preparo vocal. Ela quer dizer que passou a madrugada dando aulas de reforço para o filho da vizinha e está exausta. A garganta já dói só de pensar em gritar para atingir o G agudo que a patroa exige. Pode deixar, amor. Eu já tô indo. Só tem que terminar o corredor. Esquece o corredor. Minha voz é mais importante que esse chão. Vai logo. Larissa vira as costas, o som das chinelas de dedo batendo contra o piso soando como palmadas. Benet permanece imóvel por um tempo suficiente para ouvir a porta do estúdio se trancar. Ela olha para o chão inacabado, para o brilho irregular. O estômago revira não por fome, mas pela bile quente da humilhação. Em vez de terminar o serviço, ela encosta o aspersor na parede, ajeita o cabelo preso num coque apertado e caminha em direção ao bunker, o bunker onde ela é uma rainha por trás de um vidro e uma empregada na hora de sair. A voz dela vale milhões, desde que ela não tenha um rosto. O ar-condicionado central gritava a 18 graus, um frio que gelava o suor nas costas de Benet. Mas nada refrigerava a raiva de Larissa do outro lado do vidro da cabine insonorizada. O microfone Shure era frio contra os lábios, uma bocheada de metal na pele cansada. Benet apertou os olhos, sentindo o cheiro ácido do café velho que a patroa tinha derramado no console de mixagem minutos antes. A luz vermelha de gravando piscava como um coração acelerado, condenando-a. De novo! Gritou Larissa, a voz chegando abafada pelos fones de ouvido de Benet. Você está desafinando na passagem. Parece uma baleia encalhada gemendo. Vamos, eu preciso dessa faixa pronta para amanhã.
ou eu desconto do seu vale alimentação. Benê engoliu em seco, sentindo um nó na garganta que nada tinha a ver com técnica vocal. O uniforme de algodão áspero roçava na pele irritada. Ela inspirou fundo, ignorando a dor nos pés inchados dentro dos tênis gastos, e soltou a nota. Uma voz de mel, rica e potente, encheu a cabine, perfeita, mas Larissa bufou, fazendo um gesto obsceno com a mão encharcada de anéis. Não! Onde está a emoção? Eu disse que quero sentir dor. Você não sente nada além de fome e preguiça? Tenta de novo. E solta o agudo. Sua inútil. Do lado de fora, nas sombras da sala de controle, onde o cheiro de laranja podre do vaso de sanitária recém-lavado ainda pairava, Tiago segurava-te respiração. Ele tinha pulado o muro com uma chave de fenda e a coragem de quem cresceu ouvindo aquelas músicas para dormir, achando que estava salvando sua musa de um assaltante. Agora, encolhido atrás de um rack de servidores com o coração batendo tão forte que o som pulsava nos ouvidos, ele via o filme da vida dele se desfazer em quadros. Larissa, a deusa dos palcos, não passava de uma boneca de porcelana rachada cheirando a uísque barato e frustração. E aquela mulher no uniforme preto, curvada sobre o microfone como se fosse uma criminosa, era a dona da voz que fazia o Brasil parar. Larissa se levantou com um estampido de salto-agulha, batendo a porta do estúdio. Fico fora 5 minutos. Se isso não estiver perfeito quando eu voltar, eu jogo esse microfone na sua cabeça. O ar pesado da mansão de teto alto pareceu aliviar quando a porta se fechou. O silêncio era quebrado apenas pelo zumbido dos equipamentos caros e pelo choro contido de Benê, que esfregava o rosto com a manga, tirando a maquiagem barata e o cansaço. Tiago viu a chance. O medo de ser pego foi substituído por uma indignação visceral. Ele saiu das sombras, sapatos de camurça arrastando no carpete felpudo. Benê levou um susto, jogando-se para trás e tropeçando no cabo do microfone. O som metálico ecoou na cabine. Quem é você? Cadê a Larissa? A voz dela tremia, fraca, totalmente diferente da potência que tinha cantado há segundos. Vai me assaltar? Não tenho nada, pode levar o celular. Só não conta pra ela que eu tava parada. Eu não vim te assaltar. Eu vim salvar a Larissa. De você. Tiago aproximou-se, olhando para os fones de ouvido pendurados no pescoço dela. É você. Foi você que gravou Horizonte Distante? Foi você que fez o solo em fogo líquido? Benê estreitou os olhos, puxando a barra do uniforme para cobrir os joelhos. Saia daqui. Você é louco? Se ela te achar aqui, a gente vai pro fundo do poço together. Sou só a faxineira. Você é a voz dela, cara. Tiago apontou para o console, onde a onda sonora da gravação perfeita ainda estava exibida na tela. Eu ouvi tudo. Ela não sabe cantar nem para agradecer o garçom. Todo aquele empurrego, todo aquele jeitinho de diva, é mentira. A verdade tá aqui, trancada numa caixa de vidro suja. Como você deixa ela falar da sua vida assim? Como você deixa ela te reduzir a isso? Ela paga. Minha mãe precisa de remédio. Meu irmão precisa de escola. Benê virou o rosto, a pele da face queimando de vergonha. E o mercado não quer gente como eu. Você achava que quem canta assim é quem tá nos pôsteres? O mundo não quer talento, quer embalagem bonita. Eu sou só o combustível. Não hoje. Tiago segurou o braço dela com força, mas sem agressividade. Ele sentiu o músculo rígido de Benê, a tensão acumulada de anos curvada. Hoje o contrato quebrou. Eu sou advogado, tá? Ou pelo menos era antes de virar fã de mentira. E eu sei fraude quando eu vejo. Ela vai te destruir de qualquer jeito, Benedita. É só questão de tempo. A gente pode parar isso. A gente pode derrubar ela do pedestal que ela construiu com o seu suor. Benê soltou o braço dele, recuando até encostar nas paredes acolchoadas do estúdio. O cheiro de desinfetante do uniforme parecia sufocá-la. O medo maior não era da polícia ou da segurança, mas da esperança que estava nascendo na barriga, gelada e perigosa. Você tá maluco. Onde? Onde a gente ia fazer isso? Onde todo mundo está vendo? Tiago puxou do bolso o crachá roubado de um assistente de palco que ele havia atordoado no portão. O show de talento supremo. Ela vai cantar lá em 1 mês, ao vivo. Se a gente não fizer nada, ela vai usar a sua voz mais uma vez e vai jogar você no lixo no dia seguinte. Mas se a gente cortar o som, se a gente mostrar que a boneca não tem relojoio... Ele parou, vendo os olhos dela brilharem, úmidos pela primeira vez com algo que não era submissão. O que você diz? Vamos dar um show de verdade ou vai ficar aí limpando o chão enquanto ela rouba a sua vida lá fora? O som de saltos correndo no corredor lá fora ecoou, chegando perto. O tempo estava acabando. Benê olhou para a porta da cabine, depois para o rosto decidido do estranho. O nó na garganta apertou, mas pela primeira vez não era de medo. Era raiva. Se você curtiu essa virada de chave e quer ver o plano de vingança acontecer, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo capítulo dessa história. Sai daqui, cara. Vai embora, por favor. Benê empurrou o homem em direção à porta, as palmas das mãos suadas escorregando pelo tecido do blazer dele.
O quarto de empregada parecia encolher a cada segundo, as paredes de tijolos aparentes fechando o pulso como uma mão gigante. O ar ali dentro era denso, pesado, com aquele cheiro ácido de desinfetante de uso pesado que sempre deixava o fundo da garganta queimando, misturado agora ao odor de suor frio do intruso. O ventilador de teto gania lá em cima, comendo as pás, mas não espantando o calor que subia do chão de tacos soltos. O advogado não se mexeu. Ele plantou os pés no meio daquela confusão de roupas passadas e caixas de papelão, o olho brilhando, febril. Você não tá entendendo, Benedita. Eu ouvi tudo. Eu vi tudo. Aquele CD, aquela voz. Aquilo é você. É mentira. Você tá doido. Tomou um sol na cabeça pular o muro assim? Ela virou as costas, correndo para a cômoda de formica lascada, enfiando a roupa suja do dia dentro do cesto com tanta força que a madeira rangeu. As mãos tremiam sem parar. O coração batia contra as costelas com um ritmo de tambor de escola de samba acelerado, dolorido. Se a patroa subisse ali agora, se a segurança visse ele, ela não ia só ser demitida. Ela ia acabar na rua, sem rescisão, sem o dinheiro para o remédio da mãe. Eu sou advogado. Eu sei o que é prova. E o que eu gravei aqui no celular não é só prova, é bomba atômica. Ele tirou o celular do bolso, a tela iluminando o rosto pálido de Benê, mostrando o arquivo de áudio. O medo gelou o estômago dela. Ela parou no meio do quarto ofegante. Apaga isso. Apaga agora. Eu não vou apagar o seu talento. Isso aqui é crime, fraude, exploração. Você tem um direito, Benê. A gente pode explodir isso. A gente pode levar pro show de talentos, mostrar pro Brasil inteiro quem é a cantora de verdade. Benê soltou uma risada curta, nervosa, batendo na própria testa. Ela correu até o pequeno espelho colado na parede, o vidro embaçado pela umidade, e encostou a testa fria ali. A reflexão devolveu uma mulher cansada, olheiras profundas, o cabelo preso num rabo de cavalo torto, o uniforme cinza folgado no corpo. Não era o que a televisão pedia. Não era o que o povo comprava. Talento? Qual talento, seu idiota? Tá cego? Olha pra mim. Ela se batia no peito, os dedos afundando na gordura do corpo, a textura grossa do tecido do uniforme roçando na pele sensível. Isso aqui não passa em HD. Isso aqui não enche estádio. Ninguém quer ver uma negra gorda e quiça no palco, querendo ser estrela. Eles querem a boneca lá fora. Eles querem a Larissa. Aquilo vende. Isso é o pessoal da limpeza. O chão vibrou. Um baixo pesado ecoou do andar de cima, vindo do estúdio acústico. A patroa devia estar batendo o pé, gritando com o produtor. O som daquele ódio era como um trovão constante na vida dela. Benê fechou os olhos, apertando as pálpebras até ver estrelas. A náusea subia. Escuta só. Tiago deu um passo à frente, a voz baixando, tentando ser convincente. O povo quer o que é bom. O que mexe. A voz que você tem. Aquilo tira anybody do chão. Se a gente pegar o programa ao vivo, se a gente cortar o microfone dela, não fala assim. Você vai me meter numa fria. Ela voltou a empurrá-lo, desta vez com menos força, o braço pesado, cansado. A ideia de sair daquele quartinho, de encarar a luz, os holofotes, o julgamento, fazia a baba subir na boca. Era melhor ficar invisível. A dor de ser explorada era familiar. Um sapato apertado que ela já sabia onde machucava. O estrelato era um abismo desconhecido. Eu sou nada, Tiago. Eu sou a voz que eles usam e jogam no lixo. Isso é o máximo que eu posso ser. Agora sai, antes que a patroa chame a segurança. Tiago segurou o pulso dela. O toque foi elétrico, firme. Ele não largava o osso. Você não é nada porque eles te fizeram acreditar nisso. Mas eu ouvi. E eu não sou o único que vai ouvir se você deixar eu te ajudar. O som de chaves mexendo na fechadura do lado de fora gelou o sangue de Benê. A maçanha girou. O som seco do metal contra o metal ecoou como um tiro no silêncio do quarto. Os olhos dela arregalaram, olhando para essa porta, depois para a janela gradeada que dava para o muro do fundo. Não tinha para onde ir. A mentira tinha acabado de bater a porta. O ar no quartinho de empregada estava tão pesado que parecia sólido, uma mistura de umidade do teto que descascava e o cheiro ácido do desinfetante barato usado no banheiro. Benê esfregava as mãos na saia de tecido sintético, tentando tirar o suor frio que escorria pelas costas, enquanto o homem encapuzado encostado na parede a observava. O coração batia tão forte que o sangue zumbia nos ouvidos, abafando o som da TV gigante da sala, onde Larissa dava uma entrevista coçando a garganta e fingindo modéstia. Você tem que sair. Agora. Se ela te pegar aqui, eu vou pra rua e você pro xadrez. O homem tirou o capuz, revelando um rosto pálido de quem não dorme há dias. Tiago. Ele não se mexeu. Em vez disso, segurou o celular na frente dela, a tela iluminando o rosto redondo de Benê com uma luz azulada. Ela tentou olhar para o chão, para o canto, para qualquer lugar que não fosse aquela prova, mas o som que saiu do alto-falante a pregou no lugar. Era ela,
Não a voz desafinada e forçada da patroa, mas a voz grave, melódica e cheia de camadas que Benê usava para cantar sozinha no ponto de ônibus. E estava vindo do celular dele. Eu gravei lá dentro. Quando você estava ensaiando o refrão e ela gritava que você era uma vaca preguiçosa. Eu ouvi tudo. Benê sentiu o estômago revirar, como se tivesse engolido pedra. Ela avançou tentando arrancar o aparelho da mão dele, mas ele foi mais rápido, recuando e tropeçando na cama de solteiro encostada na parede. Isso é furto. Invadiu a casa da minha patroa. Se o Sérgio descobrir, ele vai me destruir. Ele tem advogados, tem polícia, tem o mundo inteiro nas mãos dele. Eu não tenho nada. Só esse emprego. O interfone no corredor apitou, um som agudo e cortante que fez Benê dar um pulo. A voz de Larissa ecoou, distorcida e raivosa, vindo do alto-falante quadrado acima da porta. Benê, onde que você tá? Cadê o chá de hortelã? Sua inútil, eu pedi isso faz meia hora. Vem cá before eu descer aí e te quebrar a cara. Benê paralisou. O peito apertou, aquela velha sensação de asfixia, como se um elefante estivesse sentado em suas costas. Ela olhou para a porta com a sua pintura descascando e depois para Tiago. As lágrimas queimavam nos cantos dos olhos, mas ela engoliu seco. O medo era um gosto metálico na boca. Ela caminhou até a porta, a mão trêmula indo ao trinco para atender a ordem. Era o reflexo de anos de obediência. Curvar a coluna, baixar a cabeça, sobreviver. Você vai atender? De novo? Tiago deu um passo à frente, bloqueando a saída. Ele falou baixo, mas cada palavra foi uma faca. Você vai deixar ela te cuspir mais uma vez? Você tem a voz que o mundo inteiro aplaude, Benê. Ela não tem nada além de um rosto plástico e uma conta bancária cheia do seu suor. O interfone apitou de novo, insistente, like um alarme de incêndio. Benê, vai tomar no cu. Ela parou. A mão parou no meio do caminho, a poucos centímetros da maçaneta fria. A raiva, normalmente guardada embaixo da gordura e da humildade, subiu como ácido. Ela olhou para o uniforme dobrado na cama. O avental branco que era a sua pele de segunda classe. Se ela atendesse aquela porta, ela nunca mais sairia dele. Não de verdade. Morreria ali, naquele buraco quente, servindo chá para uma fantasia. Aqui se destina. Tiago segurou um papel dobrado, suado, tirado do bolso da calça jeans. É um convite de calouro. O show de talento supremo. Ela vai se apresentar. Como homenageada especial, mas ela não tem voz. Ela precisa de você. Benê virou o rosto devagar. O som da TV lá fora mudou para um comercial de refrigerante, alto e ensurdecedor. O cheiro de mofo do quarto parecia sumir, substituído por um cheiro de ozônio, de tempestade chegando. Ela olhou para o papel, depois para o celular dele, e finalmente para a porta onde a voz da patroa berrava. Eu não sou artista, eu sou limpa-fossa, você é quem canta. Tiago estendeu a mão, o papel balançando entre eles. E amanhã, ao vivo no palco maior do país, a gente vai pegar a voz dela e jogar no lixo. E a sua gente vai colocar onde sempre devia ter ficado. Em cima do palco. Mas só se você tiver coragem de largar essa porta. Benê olhou para a maçaneta. A pressão dos dedos nela doía. Ela soltou. O metal bateu na madeira com um tude seco. A respiração voltou, rápida, ofegante. Ela não era mais a empregada daquele cômodo de 10 metros quadrados. Ela era a dona da música. Quero crachá. E quero que ela sinta o chão cair quando o microfone abrir. O chão de ferro da caminhonete tremia a cada segundo que passava, uma vibração subindo pelos pés nus e alojando-se na coluna vertebral. O cheiro de óleo diesel queimado se misturava ao aroma ácido de café velho derramado num canto da consola e ao ozônio característico de aparelhos eletrônicos superaquecidos. Benê prendeu a respiração, o peito apertado como se estivesse vestindo aquele espartilho de látex que Larissa usava no clipe Passade, ou observando a infinidade de botões, luzes de LED e fios coloridos que serpenteavam pelo painel como uma confusão de cobras envenenadas. As mãos, que estavam acostumadas à abrasão da vassoura e ao cheiro de desinfetante, agora suavam frias ao tocar no metal liso do microfone Shure colocado à sua frente. Ela se sentia uma intrusa na própria pele, uma peça quebrada dentro de uma máquina de precisão. Esquece a luz vermelha, Benê. Ela é só indicativa de alimentação. O que importa é esse fader aqui, o do canal 1. Tiago passava a mão desgrenhada pelo cabelo, suando em bicos, tentando esconder a própria ansiedade enquanto apontava para uma alavanca deslizante. O rosto dele, iluminado apenas pelo brilho azulado dos monitores, tinha uma febre quase fanática. Ele parecia uma criança mostrando um brinquedo proibido, mas havia um peso nos olhos dele que dizia que aquilo era vida ou morte. Mas se eu mexer nele, a voz dela saiu trêmula, um fio quase inaudível. A dona Larissa vai ouvir. Se ela ouviu o teste de microfone, vai saber que estou aqui. O Sérgio tem ouvido de morcego, Tiago. Ele escuta quando eu respiro alto lá na cozinha.
A Sérgio interessa é o dinheiro que vai entrar na conta dele depois do show. E a Larissa? Ela está na casa de boneca, se maquiando para o Júpiter. Ela não vai saber de nada porque o sinal da gente aqui é criptografado. Vai direto para a mesa de som da emissora via satélite, sem passar pela van de transmissão oficial. Ele puxou um fio preto e conectou num laptop cheio de adesivos de bandas de rock anos 80. A tela estava coberta por gráficos de ondas sonoras que dançavam freneticamente. Aquilo não era música para Benê. Era matemática. Era engenharia. Era um mundo onde ela não tinha passaporte. Ela desviou o olho para a pequena janela da van. Lá fora, o asfalto úmido da Rua dos Fundos do Theater refletia as luzes de neon vermelhas e amarelas. O ar-condicionado da van roncava, lutando uma batalha perdida contra o calor úmido da noite tropical, deixando o ambiente abafado, pegajoso. Eu não devia estar aqui. Eu deveria estar lavando a louça do jantar dela. Isso é certo. E isso eu sei fazer. Tiago parou. O ruído dos botões cessou. Ele se aproximou, invadindo o espaço pessoal dela, mas sem agressividade. Com as duas mãos, segurou o microfone e puxou-o na direção do rosto de Benê. Olha para mim. Você acha que a Larissa sabe o que é um compressor? Você acha que ela sabe o que é gate? Ela sabe poser na frente de uma câmera. Você é a engenharia, Benê. Você é a arquitetura daquela porcaria toda. O negócio é simples. Quando a música começar, a gente abre esse canal e o mundo inteiro vai ouvir você, não a fita que eles prepararam. A boca de Benê estava seca. Ela lambeu os lábios, sentindo o gosto metálico do medo. O coração batia contra as costelas com tanta força que ela tinha certeza de que o som ecoava nos fones de ouvido pendurados no pescoço de Tiago. A submissão era um conforto, um cobertor velho e úmido que ela sempre usou para se proteger do frio da realidade. Aquilo, ousadia, era um salto no escuro sem rede. E se eu errar? E se a minha falha travar? Então a gente erra juntos. Mas eu não vou te deixar sozinha. Escuta, a gente tem 2 horas até o chamado da produção. A gente precisa testar o loopback. Vou mandar o som daqui pro fone da Larissa no camarim, mas com atraso de 3 segundos. Quando ela cantarolar, você vai cantarolar aqui. A gente precisa que sua voz esteja perfeitamente sincronizada com a respiração dela para o golpe dar certo no ápice. Tiago apertou uma tecla. Um chiado agudo, estático encheu a cabine, seguido por uma voz distorcida vindo do monitor. Era Larissa reclamando da temperatura do camarim. O som era agudo, irritante, cheio de pitch correction automático que fazia parecer um robô. Puta que pariu. Tiago deu um tapinha na mesa. Ela não consegue nem descer o Mi na escala sem o autotune salvar. E você tem medo? Escuta o tamanho da mediocridade aí, Benê. Ele girou um knob e a voz de Larissa sumiu, substituída por um instrumental orquestrado que parecia sair de um filme de época. Agora, vem cá. Canta a linha de baixo, só para calibrar o sistema. Benê olhou para o microfone como se fosse uma arma carregada. Fechou os olhos. A música subiu, levíssima, violinos cortando o ar pesado da van. Instintivamente, a mão esquerda subiu para massagear a garganta, um tique de quem se prepara para o trabalho, não para a arte. Mas a boca se abriu e o som que saiu não foi o som da empregada doméstica pedindo aumento ou desculpas. Foi um contrabaixo profundo, melódico, que vibrou no peito de madeira do microfone e acendeu o medidor de áudio no vermelho. Tiago sorriu e pela primeira vez naquela noite, o sorriso não foi de nervosismo, mas de pura admiração. Viu? O sistema não aguenta a potência da sua voz. Esse equalizador vai chorar. De repente, 3 batidas fortes na porta de metal da caminhonete fizeram os dois saltarem no lugar. O som ecoou dentro da caixa acústica, parecendo um tiro de canhão. Benê mordeu o lábio, sentindo o gosto de sangue, o estômago dando um nó repentino. Se era a segurança do teatro, se era Sérgio, se era a polícia, o mundo lá fora, o mundo dos normais, dos patrões, estava batendo na porta para exigir obediência. O sangue esfriou no rosto dela. Fica quieta, sussurrou Tiago, colocando o dedo nos lábios. Ele puxou uma alavanca que mergulhou a cabine na penumbra, apagando as luzes da mesa de som. Ele se levantou devagar, caminhando na ponta dos pés até a portinhola. Benê agarrou o banco, as unhas cravando no vinil, o som do próprio sangue correndo nas orelhas parecendo uma tempestade. Se abrissem aquela porta, era o fim. Não era só demissão. Era processo. Era humilhação pública. Era voltar para a kitnet e morrer devagar, varrendo o sonho dos outros. Quem é? A voz de Tiago saiu rouca, tentando impor autoridade. Abre essa porra, Nogueira. O motorista do ônibus da produção tá reclamando que a gente tá bloqueando a saída de emergência. Era a voz do técnico de iluminação, um cara barrigudo que ela vira fumando atrás do palco antes. A respiração voltou, mas em suspiros curtos, dolorosos. Tiago virou a chave. A porta rangeu em protesto, e o ar da rua invadiu a van, trazendo o cheiro de lixo acumulado e fumaça de cigarro barato. Tá saindo já já, parceiro. Só ajustando o último cabo de força. Tiago fechou a porta e encostou a testa nela, rindo baixo, uma risada nervosa e histérica.
Ele olhou para Benê, que continuava imóvel, paralisada pelo medo, as mãos ainda trêmulas repousando sobre a perna. Foi por pouco. Tiago voltou para a mesa, mexendo nos botões com frenesi renovado. Mas isso prova que a gente está invisível. Para eles, somos só mais um obstáculo no estacionamento. E é exatamente essa invisibilidade que vai nos dar a vitória. Agora vamos de novo. Desta vez, coloca mais sentimento na frase: eu sou a dona do meu destino. Vamos testar o delay. Benê olhou para o homem estranho que invadiu sua vida. Ele era bagunçado, desempregado, obcecado. Mas era a primeira pessoa que olhava para ela e via não uma funcionária, mas uma arma. Ela respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar viciado da van, e fechou os olhos. Eu sou a dona do meu destino, ela cantou, e a voz fluiu, poderosa, encapsulando anos de dor e um recém-nascido perigoso vislumbre de esperança. O ar viciado no fundo da van de transmissão cheirava a ozônio queimado e ao cafezinho barato derramado no tapete há dias. O zumbido constante dos servidores refrigerados a líquido entrava pelos ossos do crânio, uma pressão sônica que competia com o barulho abafado da arena lá fora. Milhares de pessoas gritando. O chão de metal vibrava sob as solas dos tênis, uma coceira constante nos pés de Benedita. No monitor de alta definição à frente, Larissa estava inalando o oxigênio de uma máscara plástica, fingindo cansaço, enquanto o estilista ajustava um brilho no decote. A imagem era perfeita. Inalcançável. Benedita olhou para o reflexo no vidro escuro do equipamento de áudio. O rosto redondo sem maquiagem, o cabelo preso com uma presilha amarela de R$3, o uniforme folgado que escondia o corpo, mas não a vergonha. O estômago deu um nó, apertando como um cinto de segurança 2 vezes menor que ela. O contraste era um soco no olho. De um lado, o império da beleza. Do outro, a realidade da faxina. Fantasma. Microfone aberto. Faça a linha de base. Agora. A voz de Sérgio Maldonado raspava no fone de ouvido. Ele não estava falando com uma pessoa. Ele estava dando comando para uma máquina de lavar. Benedita tremeu. Os dedos grossos e úmidos de tensão deslizaram pelos botões do mixer, mas não apertaram nada. Não era para ela. Aquele brilho, aquelas câmeras... Aquilo não era o lugar de uma mulher que passou a vida passando pano em quintal de rico. A voz dela trancou na garganta. Ela recuou as mãos. O peito subia e descia buscando ar que parecia não existir naquele caixa de sardinha. Eu não consigo, sussurrou, a voz falhando, pequena demais contra o rugido dos amplificadores. O que foi? Parece estática. Deixa de ser fresca e manda o sinal, ou o seu contrato vira papel higiênico e eu processo você até a última geração. O berro de Sérgio estalou no ouvido, físico como um tapa. Benedita arrancou o fone da orelha. O sangue corria rápido nas veias, um zumbido agudo. Ela olhou em volta. As paredes de metal pareciam se aproximar, comprimindo os pulmões. Claustrofobia. O pânico subiu do estômago à garganta, quente e ácido. Não era medo de ser descoberta. Era o medo de ser vista. O medo de que olhassem para ela e vissem apenas a empregada, a gorda, a invisível. A falha fatal cravou as unhas na mente dela. Você não é suficiente. Você é apenas a sombra da boneca. Ela levantou num pulo, esbarrando com força a coxa na mesa de som. Uma caneca de plástico caiu, espalhando café preto e quente pelos cabos. A porta estava à frente, trancada por fora com um cadeado eletrônico que só abria com a digital de Sérgio. Ela bateu com a palma da mão na chapa fria. 1, 2 vezes. Abre. Abre essa porcaria. Eu vou embora. O grito ecoou na cabine, mas ninguém ouviu. Do lado de fora da van, passos pesados de botas militares ecoavam no asfalto. Segurança. Eles estavam rondando. A luz vermelha de On Air, acima da câmera dentro da van, começou a piscar maniacamente. O tempo tinha acabado. Ela estava sozinha, trancada, coberta de café e medo, enquanto o show começava sem ela, a não ser que ela engolisse o ódio todo e cantasse. Se você tá de olho nessa história, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder o desfecho dessa bagunça. Vamos juntos para o próximo capítulo. O cheiro de ozônio queimado enchia o cubículo de 3 metros quadrados. A van de transmissão tremia levemente com o ronco surdo dos geradores estacionados do lado de fora, uma vibração que subia pelo chão de metal e fazia os dentes de Benê rangerem. O visor do mixer mostrava níveis verdes oscilando em um ritmo hipnótico, mas os olhos dela estavam vidrados no monitor preto à frente, onde seu próprio rosto refletido parecia o de um estranho. O fone de ouvido pesava, as almofadas de couro rasgado deixando as orelhas suadas e quentes, apertadas contra a cabeça. 5 minutos para o bloqueio geral. A voz do produtor ecoou no fone, abafada e distante, como se viesse do fundo de um poço. Onde está a voz de referência? Pessoal, onde está o sinal? Benê encolheu os ombros, os dedos gordinhos trancados sobre o fader, tremendo tanto que a chave on-off fazia um clique-clique-clique nervoso contra o plástico. O estômago era um nó apertado, subindo pela garganta como vômito ácido. Ela podia desligar. Puxar o cabo XLR,
Abrir a porta corrediça e correr pelo estacionamento asfaltado até o ponto de ônibus. Voltar para o quartinho dos fundos, cheirar creolina, ouvir Larissa gritando e varrer o chão da mansão. Era seguro. Era o que ela sabia fazer. Era o seu lugar. O fone estalou com um chiado agudo. Ela tá olhando para a porta, Benê. A voz de Tiago era um fio de tensão no ouvido dela, cortando o pânico. Não desvie o olhar. Benê levantou os olhos devagar, encostando a testa no vidro fumê da van. Lá fora, passando correndo pelo corredor técnico com um hobby de cetim rosa-choque e um celular colado na orelha, estava Larissa. A patroa parou em seco, estufou o nariz enxertado contra o vidro e seus olhos se encontraram através da película escura. Benê segurou a respiração. O ar nos pulmões virou chumbo. Larissa bateu com a base do anel gigante no vidro, um baque surdo e ameaçador, e levantou o polegar em riste, girando a mão para baixo lentamente. O sinal universal. Vai dar merda. O pânico explodiu no peito de Benê como uma bomba. As mãos suadas largaram o mixer. Ela ia sair. Ia pular dali e pedir desculpas. Aquilo era loucura. Ela era apenas a que limpava o lixo de Larissa, não a dona da voz. Não mexa. Tiago no ouvido, firme, cortando o ataque de pânico dela com a precisão de um cirurgião. Deixa ela bater. O medo é o que ela te vende, Benê. O medo é o produto dela. Você não compra mais. Benê fechou os punhos até as unhas roçarem a palma da mão, dolorido. A temperatura subia na van, agora abafada e úmida. Ela olhou para o monitor secundário, onde o rosto de Larissa, ampliado em close pelas câmeras externas, exibia aquele sorriso de plástico, aquele sorriso que ganhava prêmios e vendia perfume, enquanto o rosto de Benê ficava escondido no escuro, engolindo em seco. O som de passos pesados correu pelo teto da van. A equipe técnica corria para os lugares, gritando ordens técnicas que ela não compreendia totalmente. 3 minutos. O apresentador está no palco. O produtor gritou novamente. O pulso de Benê batia no pescoço visível. Ela viu a foto da mãe, dobrada e envelhecida no canto da console de mixagem. Uma vida inteira de cabeça baixa. De sim, patroa, não, patroa, desculpa, patroa. A falha fatal gritando em cada fibra do seu ser. Obediência. Tiago! A voz dela falhou, rouca, trêmula. Se eu errar uma nota, ela me destrói. Vou ficar sem nada. Se você errar, eu jogo o sistema no ar e crio um caos digital que a Polícia Federal vai levar 10 anos para decifrar. O som de uma digitação frenética vinha pelo fundo do fone dele, teclas sendo marteladas. Mas você não vai errar. Eu peguei os contratos, Benê. Vi as cláusulas de confidencialidade que ela te fez assinar. Ela te pegou pelo medo da fome. Mas agora a fome é dela. Ela precisa de você agora. Ela tá morta sem o que tem aqui dentro. Benê olhou para o microfone Shure pendurado no gancho à frente dela. Era preto, frio, pesado, Gong Yedi. Não era um espanador de pau barato. Não era uma vassoura de cerdas duras. Era uma arma. Pode subir o volume. Tiago sussurrou, a voz baixando para um tom de cumplicidade absoluta. A gente vai junto. Larissa estava lá fora, visível através da fresta da cortina do estúdio, gritando com um maquiador, insegura, jogando o copo de café no chão. O som do vidro quebrando chegou abafado até a van. A mulher que o Brasil amava era um furacão de insegurança travestida de estrela pop. Uma fraude vibrando de nervosismo. Benê estendeu a mão direita. O tremor parou da ponta dos dedos para o pulso. Ela tocou no metal gelado do fader principal de volume. O visor verde subiu. 10 dB, 5 dB, 0 dB. O som do estúdio entrou limpo nos fones, a respiração cúmplice da plateia. O chiado do palco vazio esperando para ser preenchido pela verdade. Tô online, Benê disse, e a própria voz surpreendeu-a. Não era o sussurro cabisbaixo da empregada domesticada. Era o contrabaixo da mulher que cantava hinos no coro da igreja quando ninguém via, cheio de ressonância e poder. O mundo tá te ouvindo agora, Benê. Tiago respirou fundo do outro lado da linha. Não tem mais caminho de volta. Ela olhou para o reflexo no vidro escuro mais uma vez. A mulher obesa, o cabelo preso sem graça com um elástico barato, o uniforme de técnico de som que estava 2 numerações maior. Ela sorriu. Um sorriso de quem estava prestes a incendiar o palco e ver o que restaria das cinzas. Nem morta. O ar dentro da van de transmissão estava denso, uma mistura pastosa de cheiro de circuito queimado e o desodorante barato que Benedita passou às pressas nas axilas. O calor sufocante do estacionamento fundia com o suor frio que escorria pelas costas, colando o uniforme de arrumadeira à pele. A tela do monitor oscilava em um verde eletrônico, mostrando o caos nos bastidores do programa. O fone de ouvido apertava o crânio com uma pressão dolorosa, o chiado estático cortando a paciência. Benê, você tá aí? A voz de Tiago chiava, nervosa. O Maldonado entrou na sala de controle. Ele viu o pico de áudio irregular. Tem 2 seguranças de terno descendo a rampa direto para sua van. Benedita olhou para o espelho convexo acima da cabeça. O reflexo mostrava um rosto redondo, pálido, os olhos arregalados no pânico.
As mãos tremiam tanto que ela precisou apertá-las entre as coxas para parar. O estômago revirava. Náusea de quem está prestes a ser pego. Viu no canto da tela. Larissa estava em frente à câmera, fazendo uma carinha de coitada para o maquiador, reclamando do ar-condicionado. Aquela falsidade nojenta fazia a bile subir. "Tão vindo aqui?" Benedita perguntou, a voz saindo trêmula e fina. A mão segurava o microfone com tanta força que as articulações ficaram brancas. "Tiago, eu não consigo sair daqui. Tão cercados. Era loucura. Não precisa sair. Precisa cantar. Agora." Tiago respirava fundo do outro lado, o som de teclados sendo agredidos ao fundo. "Vou abrir o canal principal da van. O show ainda não começou oficialmente, mas a transmissão de teste está no ar para os afiliados. Se você não cantar agora, eles cortam o sinal e eu perco o acesso. Manda ver, Benê. Canta a porra da música." A batida da faixa instrumental começou a estalar no fone, pesada e rápida. Era Sabor de Mentira, a música que Benedita compôs chorando em cima da máquina de lavar, ouvindo os xingamentos da patroa da sala. Larissa jamais conseguiria cantar aquela nota final. Benedita fechou os olhos por um segundo. Lembrou da humilhação de limpar o vômito da cantora depois da festa, de ser obrigada a calar enquanto Larissa levava os aplausos. Do cheiro de café queimado que a patroa cuspiu no chão no outro dia. Ela abriu a boca. Não saiu som. A garganta travou, bloqueada por anos de fique quieta e não chame atenção. O pânico apertou o peito como uma mão de ferro gelada. "Eles estão batendo na porta, Benê", gritou Tiago. O som de golpes surdos de punho contra metal ecoou no fone de ouvido dela, vindo de fora da van. "Abre o bico, porra. Você é a dona dessa voz, não ela. Deixa de ser fantasma." Benedita deu um tapa na própria coxa, forte. A dor física trouxe a realidade de volta, estourou a bolha de medo. Ela olhou furiosa para o monitor novamente. Sérgio Maldonado estava gesticulando na sala de controle, parecendo uma barata tonta tentando apagar um incêndio. A injustiça era palpável, sólida. Se eles entrassem ali, ela voltava para o fogão. Ela voltava a ser invisível. "Quebre tudo", sussurrou ela, dentes apertados. Ela puxou o microfone de cabeça para perto da boca, com uma violência que surpreendeu a ela mesma. O primeiro verso saiu não como um pedido, mas como um ataque. O som ricocheteou nas paredes de metal da van, subindo os picos do equipamento até o vermelho, o medidor de VU dançando na zona de perigo. Não era a voz suave de quem pedia desculpas. Era um trovão. A potência fez a mesa de mixagem vibrar debaixo das mãos dela. Do lado de fora, a batida na porta parou por um segundo. Os seguranças ouviram o eco metálico, o poder da voz que não deveria existir ali. Lá dentro, Benedita cantava como se estivesse segurando a faca pela lâmina, sangrando a verdade. Cada nota era um soco na cara da Larissa, uma denúncia. A raiva queimava o peito, limpando a vergonha. O suor escorria pelo pescoço, frio e pegajoso. Mas ela não parou. Ela cantou o refrão 2 vezes, mais alto, rasgando a vocalização com uma técnica impecável que a igreja ensinou, mas que a vida obrigava-se a esconder. No fone, Tiago soltou um grito abafado, mas de triunfo. "Eu tenho o sinal. Eu tenho tudo, Benê. Isso é lindo. Maldonado tá pálido da cor do papel higiênico. Aguenta firme, agora vai pro ataque." Benedita soltou o microfone, arfando, o peito subindo e descendo violentamente. Ela olhou para a porta trancada. Eles ainda estavam lá. Mas agora, ela não era mais a clandestina com medo de ser demitida. Ela era o terremoto abalando a fundação daquele palco. O ar ali dentro tinha acabado. O que restava era uma mistura pegajosa de gás carbônico, plástico quente de circuito queimado e o cheiro ácido do próprio medo, suor escorrendo pelas costas e manchando o uniforme de arrastar. Benê apertava os fones de ouvido contra a cabeça com tanta força que as espumas pareciam querer furar o crânio, tentando afogar o som das batidas surdas que vinham de fora. Não eram batidas de bateria. Eram socos. Pés chutando metal. O chão da van tremia a cada impacto, mandando vibrações elétricas para os monitores, fazendo os ponteiros vermelhos subirem e descerem como corações em pânico. "Benê, segura a nota. Não para de cantar." O berro de Tiago cortava essa estática, mas soava distante, como se estivesse no fundo de um poço. "O sinal tá instável, mas eles estão ouvindo. Eles acharam a antena, não acharam você ainda." Ela olhou para a porta de correr. A maçaneta girou devagar, com um rangido metálico que fez os dentes baterem. O cadeado externo impediu a abertura, mas só por enquanto. Quem estava lá fora tinha força. Tinha raiva. O vidro escuro embaciou com o vapor da respiração dela, mas a silhueta encrespada atrás dele era clara o bastante. Um homem grande, uniformizado de segurança, empurrando a lona. Dentro da cabine apertada, o joelho dela bateu na lateral do rack de áudio. Uma dor aguda, latejante, subiu pela canela, mas ela não conseguiu se afastar. Não havia espaço. Era um caixão de ferramentas sobre rodas. O monitor diante dos olhos piscava.
Lá estava Larissa no palco, rodando a saia brilhante, lábios de fora, sem fazer o menor esforço, sugando a vida que saía da garganta de Benê em tempo real. A voz de Tiago voltou, agora ofegante, intercalada por barulhos de luta, o som de um corpo batendo em uma mesa. O Maldonado mandou a segurança. Tão na minha cara. Benê, corta o áudio se eles invadirem. Destrói o HD. O coração disparou. As mãos, escorregadias de suor, falharam em segurar o mouse. O cursor na tela trêmulo dançou. Se ela cortasse, nada seria provado. Se ela continuasse, eles a pegariam ali. A submissão, aquela falha antiga que a fazia baixar a cabeça e limpar o chão, gritava para ela parar, se esconder debaixo do console, rogar por misericórdia. Mas o orgulho, aquela coisa nova e estranha que Tiago tinha plantado, segurava a bochecha dela colada ao microfone de condensador. Eu juro por Deus, vai abrir essa porta agora. A voz do segurança era um trovão abafado pelo metal. Um estalo de vidro se quebrando lá fora. Um estilhaço voou por debaixo da porta e pousou perto do pé descalço de Benê. O painel de controle à frente piscou um aviso de clipping. O volume estava subindo sozinho. Na sala de controle, Tiago devia ter levado um empurrão ou um golpe. O áudio do palco foi cortado bruscamente, e por um segundo mortal, Benê ouviu apenas o silêncio absoluto do estúdio e a própria respiração ofegante nos fones. Depois, o microfone de Larissa abriu, sem filtro, sem captação de proximidade. O som de um vômito seco e xingamentos de cocaína ecoou pelos alto-falantes da van. A plateia, ouvida pelo retorno de ambiente, solou um gemido confuso. Eles estavam ouvindo a verdade crua. E estavam vindo buscá-la. A porta da van cedeu com um estrondo de metal rasgado. A luz artificial do estacionamento invadiu a escuridão, cegando Benê. Duas mãos fortes a agarraram pelo braço, puxando-a para fora do banco. Ela perdeu o equilíbrio. O joelho machucado não sustentou o peso, e ela caiu de cara no asfalto quente e sujo. O fone foi arrancado da cabeça, o cabo puxando com violência e arrancando fios do equipamento. O rosto raspou no chão, sentindo a textura áspera da brita e o gosto de sangue na língua. Segura ela! Não deixa ela tocar em nada! Era Maldonado. O cheiro de perfume caro, misturado ao cheiro de tabaco barato, invadiu as narinas dela, enquanto ela era levantada pela força bruta, os ombros sendo quase deslocados. Benê tentou gritar, pedir socorro, olhar para as câmeras que ela sabia estar em algum lugar naquela escuridão, mas o pescoço foi apertado de lado. Tiago não respondia mais no fone. O som do público lá dentro era agora um mar de murmúrios furiosos, mas ali nos fundos, o silêncio era apenas o som da rendição. O corredor de concreto parecia se esticar para o infinito, e ela estava sendo arrastada para longe do microfone, para longe da voz, voltando para o lugar onde sempre disseram que ela deveria ficar. Onde ninguém ouve, onde ninguém vê. Ela perdeu o áudio, perdeu o suporte, e estava sozinha com os lobos. Tiago encosta a testa na parede de concreto frio, sentindo a vibração abafada dos graves vindos do palco. O ar ali embaixo é denso, cheira a fio queimado e ao desinfetante barato que o pessoal da limpeza usa para disfarçar a urina nos cantos. Ele passa a língua nos lábios ressecados e sente o gosto metálico de sangue, onde o canto da boca rachou após a cotovelada do segurança. O uniforme de assistente de produção está rasgado na lateral, revelando a camisa amarelada de baixo. O crachá falso, aquela peça de plástico que deveria ser o bilhete de ouro, está estilhaçado no chão de ladrilho escorregadio. Faltam 3 minutos para o bloco principal, sussurra ele, mas a voz falha, saindo como um chiado. Benedita está sentada numa caixa de papelão vazia, as pernas flexionadas contra o peito em uma tentativa instintiva de se proteger. Os ombros estão curvos, o peso da realidade fisicamente visível na postura dela. Ela massageia o pescoço onde a marca do dedo da segurança ainda arde, vermelha e pulsante. O uniforme de doméstica está manchado de gordura da porta do elevador por onde foram jogados. A gente devia ter ficado quieto. Ela fala para o chão, a voz trêmula, sem levantar os olhos. O Sérgio tinha razão. Lugar de gente como eu é nos fundos, lavando a louça. Quem eu pensei que eu sou? Madonna? Tiago solta uma risada seca, sem graça, e chuta uma caixa de equipamentos. O eco bate nas paredes de cimento e volta, um som oco e triste. Ele pega o celular da tela trincada, a bateria desmaiando, o sinal oscilando entre uma faixa e nenhuma. Ele não tem razão. Isso é crime, Benê. É fraude. É exploração. Ele tenta se levantar, mas a perna esquerda adormece, e ele tropeça, encostando num rack de luzes que solta uma nuvem de poeira. Crime pra quem, Tiago? Pra quem tem dinheiro pra contratar advogado? Olha pra gente. Ela finalmente levanta o rosto. As olheiras profundas, os olhos inchados de chorar, o cabelo preso de qualquer jeito com um elástico gasto. Eu sou uma mulher gorda, negra e pobre do subúrbio tentando derrubar uma princesa de plástico branco e loira. O povo não quer a verdade. Eles querem a fantasia. Eles querem a Larissa. Lá fora, o som da plateia muda. Um rugido gutural, ensurdecedor, mesmo através de 3 portas de aço e dezenas de metros de concreto. O apresentador grita algo ininteligível, mas o nome Larissa ecoa claro.
O som de fogos de artifício estoura, fazendo o teto de gesso farelar e cair um pouco sobre os ombros de Benedita. Ela tá entrando, diz Benedita mais para si mesma. A pele dela, antes só suada, fica pálida, o suor ficando gelado nas costas. Ela tá lá dentro, roubando a minha vida. E eu tô aqui no esgoto. Ela cobre o rosto com as mãos ásperas, cheiras de detergente e cera impregnadas na pele. É a entrega. A noite escura da alma, onde a esperança não é apenas morta, mas enterrada e pisoteada. O corpo dela treme, não de frio, mas de rendição. Eu vou pedir para ir embora. Eu desisto. Pelo menos ele não processa a minha mãe se eu ficar quieta. Tiago para de mexer no rádio portátil que encontrou numa pilha de sucata. Ele olha para a mulher sentada na caixa de papelão. Lembra da voz dela naquela sala de estar. Lembra do poder que saiu daquele peito quando ela achava que ninguém via. Não é sobre advogado agora. Não é sobre lei. É sobre a coisa que ela está tentando entregar agora, justamente quando mais precisa dela. Ele se arrasta até ela, ignorando a dor na costela, e agacha na frente de Benedita. Pega as mãos dela e puxa devagar, forçando ela a descobrir o rosto. Escuta. Tiago aponta para o teto, na direção do palco. Ouve essa gritaria? Isso não é pela Larissa. Nunca foi. Eles estão gritando pela sua voz. O corpo é dela, Benê, mas a alma é sua. O sangue corre nas veias dela, mas a música corre nas suas. Ele tira do bolso o pendrive, o pequeno objeto de plástico preto que guarda a única prova incontestável de tudo. A sala de controle está lá em cima, o elevador de serviço está trancado, mas a escada de emergência. A escada não tem sensor na porta do primeiro lance. Eu vi o mapa lá embaixo. Eles acham que a gente está morta ou presa. Eles não estão procurando na escada. Benedita olha para o pendrive, depois para o rosto machucado de Tiago. O estômago dela revira, uma náusea forte de medo e ódio misturados. A garganta aperta, seca. O relógio de parede, sujo de fuligem, marca o tempo. Faltam 90 segundos. Eu não sei se consigo subir essas escadas, ela diz, a voz fraca, mas os olhos não se desviam mais. Eu não sou ninguém. Você é a dona da música. Tiago se levanta, estendendo a mão. A mão dele está suja de graxa, trêmula. E ninguém canta mentira para sempre. Vamos, a gente vai subir. A gente vai entrar naquela sala e ligar esse microfone. Se a polícia não vem, a gente leva a verdade. Benedita olha para a mão estendida. O cheiro de óleo e suor é real. O som da música pop ensurdecedora e falsa lá fora é real. Ela inspira fundo, o ar entrando com dificuldade, sentindo os pulmões pegarem fogo. Ela estende a mão. O toque é úmido, firme. Se me pegarem, você corre, ela diz, se erguendo. As pernas tremem, mas aguentam o peso. A submissão começa a ceder, deixando espaço para algo mais antigo e feroz. Ninguém corre hoje. Tiago puxa-a com força. Hoje a gente para o show. Eles se viram para a porta de aço enferrujada que leva às escadas. O silêncio no corredor é pesado, apenas quebrado pelo som da chave girando na fechadura do lado de fora. O tempo acabou. A última peça não é o pendrive, nem o advogado. É o cansaço de tanto se calar. Benedita dá o primeiro passo em direção à escuridão da escada, e a ferida no pescoço lateja, lembrando-a do preço da rendição. Ela não vai mais pagar. O ar dentro da van de transmissão estava viciado, uma mistura ácida de ozônio de superaquecimento e o cheiro de plástico barato dos fones de ouvido. O suor corria frio pelas costas de Benê, colando o uniforme de assistente à pele, enquanto o monitor frontal mostrava Larissa no palco, uma boneca de porcelana vibrando sob os holofotes. O fone de ouvido chiava. Agora! A voz de Tiago cortou o estático, seca e cirúrgica. Cortas a linha do playback. No estúdio, Larissa abria a boca para o refrão que daria título ao disco de platina. O silêncio morreu, e o que saiu dos alto-falantes da arena não foi a voz anja que o país conhecia, mas um miado agudo, desafinado e vergonhoso. A imagem sincronizava-se com o som, a boneca quebrando. O ruído de milhares de pessoas entendendo a farsa ao mesmo tempo era como um oceano batendo contra as pedras. Um murmúrio que subia de tom, virando vaia. Um som bruto e físico que parecia vibrar no chão de concreto sob os pés de Benê. No monitor, Larissa paralisou, os olhos vidrados de pânico, gesticulando para os técnicos invisíveis. Benê arrancou os fones. As mãos tremiam tanto que ela mal conseguia destravar a porta corrediça da van. O ar lá fora estava mais fresco, carregado pelo vento que vinha da zona sul, mas seu pulso disparava nas têmporas. Não podia ficar ali. A humilhação de Larissa estava sendo projetada nos telões gigantes, mas aquilo não era suficiente. Era apenas a destruição, não a justiça. Ela precisava do corpo, da prova, da presença. Ela saltou para o asfalto. O som da vaia ficava mais alto a cada passo corredor adentro. A porta dos fundos do teatro estava aberta. Uma boca negra exalando cheiro de poeira de palco e cabos velhos.
Seguranças corriam na direção oposta, confusos, gritando no rádio sobre sabotagem e audiofal. Benê passou por eles como um fantasma, curvada, invisível por hábito de uma vida inteira. Saiam do caminho. O berco de Larissa ecoou pelos alto-falantes internos do camarim. Ela saía do palco, arrastada pela produção, o rosto contorcido em uma careta de ódio puro. Benê escondeu-se atrás de um rack de luzes. A patroa estava perto o suficiente para sentir o perfume excessivo de rosas e álcool. Ela viu a abertura, um estreito de luzes apontando para o palco onde a apresentadora do programa, doutora Cláudia, tentava conter o tumulto. O sangue de Benê ferveu. O medo de 30 anos, a gordura que cobria sua pele, o rosto comum que nunca estaria nos outdoors. Tudo isso virou combustível. Ela não era mais a sombra. Ela era o som. Benê saiu da sombra. O chão do palco era gelado e escorregadio. As luzes a cegaram. Uma parede branca de força bruta massacrando a retina. A vaia parou instantaneamente. Não pelo respeito, mas pelo choque. Lá estava ela. A mulher que limpava o chão, a mulher invisível, caminhando em direção ao centro do palco onde Larissa ainda gritava com o gerente de produção. "O que essa gorda faz aqui? Tire ela!" O grito de Larissa microfonou, ecoando pela arena em silêncio. Benê não parou. O coração batia tão forte que ela sentiu bater contra as costelas, dor no peito, a dor da vida toda sendo expelida. Ela se aproximou do microfone principal. O metal estava gelado na palma da mão suada. Ela olhou para os monitores, viu seu próprio rosto, enorme, assustador, pela primeira vez. Larissa correu na direção dela, unhas esticadas como garras, o rosto vermelho de vergonha transformado em fúria assassina. "Sua ladra. Vou te destruir." O impacto do choque foi duro. Larissa chocou-se contra Benê, tentando arrancar o microfone. O peso da patroa leve e frágil não fez Benê ceder. Pelo contrário, Benê sentiu a força de sua própria massa, de sua própria realidade. Ela segurou o suporte do microfone como uma âncora e com o braço livre empurrou Larissa para trás. Não foi um empurrão de empregada. Foi o empurrão de quem sustentou o mundo sem crédito. Seguranças cercaram Larissa, mas ela continuava a espernear, xingando, berrando ordens que ninguém mais obedecia. O cheiro de histeria, suor e maquiagem estragada era nauseante. Benê virou as costas para o caos. Virou para o público, para o olho grande, para as câmeras. A garganta estava seca, rasgada de nervosismo. Ela fechou os olhos por um segundo e ouviu o silêncio. O silêncio que sempre pediram quando ela estava na cozinha, o silêncio do seu quarto, o silêncio da subserviência. Ela inspirou, sentindo o ar gelado do estúdio encher os pulmões. E então, abriu a boca. A primeira nota não saiu perfeita, saiu rasgada, dolorosa, real. Mas na segunda, o Ressonância tomou conta do teatro. Não era pop produzido. Era alma negra, era gospel, era dor transformada em melodia. Era o som que o país amava saindo da garganta certa. O som ecoou, sólido e tangível, fazendo o vidro das cabines de controle vibrar. A vaia morreu, substituída por um estrondo de admiração que parecia levantar o teto. Benê abriu os olhos e, pela primeira vez, não olhou para o chão. Ela encarou a lente da câmera principal. Ela estava lá. Ela era o palco. O aplauso não era apenas som. Era uma maré batendo no peito, empurrando para trás, visceral e avassalador. Benedita segurava o microfone de metal pesado, as mãos calejadas de anos mergulhadas em água sanitária e sabão agora tremendo não de frio nem de medo, mas da descarga elétrica crua da verdade. O cheiro de ozônio das luzes de palco se misturava ao suor da multidão. Um odor denso, viscoso, muito diferente do amoníaco da despensa úmida da mansão. O chão antiderrapante sob seus sapatos velhos parecia vibrar com o baixo da própria batida do coração. Do lado esquerdo do palco, Larissa era arrastada. Não era mais a musa holográfica que brilhava nas fachadas de shopping. 2 agentes da Polícia Federal, homens de jaqueta simples e olhar duro, conduziam a popstar pelos bastidores. Seus saltos prateados arrastavam no chão preto, fazendo um som agudo torturante, como unha raspando lousa. Ela berrou algo sobre contratos e advogados, mas a voz falhou, fina e desafinada, engolida pelo rugido da plateia que agora a devorava com gozo e justiça. O glitter do vestido parecia sujeira sob a luz branca dos holofotes, o plástico do caráter vindo à tona. Lá no alto, na cabine de controle separada por uma vidraça blindada, o império de Sérgio Maldonado desmoronava em câmera lenta. O empresário batia na mesa, roxo de raiva, tentando arrancar os cabos dos servidores, deletar as provas digitais, tentando apagar o fogo com gasolina. Mas Tiago já estava lá, encostado na porta com o crachá falso de técnico ainda pendurado no pescoço, segurando um SSD pequeno e preto. O cofre de todas as mentiras. Ele olhou para Sérgio com uma piedade zero. Foi mal, chefe. O backup em nuvem já tá rolando, irrecorrível. Justiça divina, não é? Foi o próprio Deus que me botou nesse muro para ouvir o que ninguém queria ouvir. O empresário parou. Os ombros desabaram. O terno de linho caro pareceu ficar grande demais, vazio. A derrota tinha o gosto metálico de sangue na boca.
Tiago piscou, sorriu daquele jeito maroto de quem viu o mago atrás da cortina e virou as costas. Não tinha nada a ver com dinheiro agora. Era sobre dignidade. No palco, o ruído da plateia baixou para um murmúrio respeitoso, uma expectativa elétrica. Benedita olhou para os lados. As câmeras eram monstros de lentes grandes, implacáveis, mas agora ela não tinha mais vergonha da própria pele. Toporacha. Cláudia subiu os degraus de madeira, sem aquele ar de ironia de sempre. A jurada estendeu a mão, não como um favor, mas como quem reverencia um superior. O toque foi firme, quente. A indústria estava cega, Benedita. O Brasil inteiro estava vendendo um pacote vazio. Mas agora todo mundo ouviu o que importa. E isso não tem playback. A empregada sorriu. Um sorriso que não pedia licença, que não se curvava. Ela olhou para o monitor lateral gigante que transmitia imagens da plateia e da galera nos bastidores. Lá, envolta num xadrez caseiro e desgrenhado, a imagem da mãe surgia na tela, chorando, o peito explodindo de orgulho, segurando a foto da filha como se fosse um ícone sagrado. A vergonha que a consumia por anos foi queimada na fogueira daquele aplauso. A luz vermelha do ao vivo ainda piscava no topo da câmera principal. Benedita levou o microfone à boca uma última vez, não para cantar, mas para selar o destino. A garganta estava rasgada, mas o poder era inesgotável. Eu sou Benedita Souza, e essa é a minha voz. A partir de hoje, ninguém mais cala a boca da gente. A câmera fez um zoom lento no rosto dela, sem maquiagem, com as marcas da vida, sem o filtro da madrinha Larissa. Tiago desceu as escadas correndo, pulando barreiras de iluminação, parando no lado do palco, torcendo o polegar, um sorriso de orelha a orelha. O mundo lá fora era a mesma cidade suja e dura, mas aqui, neste palco, a história tinha acabado de ser reescrita com tinta indelével. O velório da farsa tinha terminado e o nascimento da verdade começava agora, barulhento, imperfeito e absolutamente real. Se essa virada de mesa te deixou com a pulga atrás da orelha e você tá torcendo para ver mais histórias onde o oprimido pega o microfone, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Vamos juntos nessa.